Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black novamente, trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você aí que não conhece o meu trabalho, que está aqui pela primeira vez, eu só peço que você acompanhe o vídeo. E se você gostar, se inscreve aí, vai! Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal tocando o sininho. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. Se você não gostar do conteúdo também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, vamos para o que interessa? Desde pequeno, PH demonstrava um talento musical fora do comum. Era um prodígio. Seu ouvido era afiado e sua habilidade com instrumentos era impressionante. No entanto, sua vida parecia ser envolta em mistério desde a infância, quando começou a ter sonhos recorrentes com um homem deformado que aparecia em um antigo teatro. Esse teatro onde ele se apresentava em suas vidas passadas era um grande palco barroco de aparência decadente, com cortinas de veludo pesado, bancos de madeira desgastados pela passagem do tempo e um cheiro de poeira e mofo no ar. No fundo, ele podia ver uma plateia fantasmagórica e no centro do palco ele se via interagindo com o espírito de um homem que olhava para ele com ternura. Apesar de sua forma distorcida e medonha, esse homem com ossos visíveis e a pele queimada e deformada o observava com um olhar doce e penetrante, o que sempre fazia PH acordar assustado, com um nó no peito e uma sensação de desespero. Esses sonhos se tornaram mais intensos ao longo dos anos, e a presença desse homem, que ele sabia ser Alessandro, o assombrava constantemente. PH não entendia o porquê de ser atraído por essa figura de um homem tão perturbador e com uma aparência tão distante da ideia de beleza. A sensação de estar sendo observado era constante, e os momentos em que ele estava sozinho eram os mais difíceis, com a presença do espírito se tornando cada vez mais opressiva e palpável. Foi quando, após diversas noites mal dormidas e uma série de manifestações que o deixaram aterrorizado, ele procurou ajuda. Com o auxílio de uma terapeuta especializada em regressão de vidas passadas, PH começou a explorar o mistério de seus sonhos e as visões de Alessandro. Alessandro não era apenas uma criação da sua mente, mas sim uma presença de sua vida passada. Nesta existência, PH era uma mulher italiana chamada Isabella Ricci, uma atriz renomada do século XVIII, uma figura exuberante e sedutora, conhecida por sua beleza e talento incomparável. Isabella se apresentava em teatros de Veneza, tocando piano e encantando plateias inteiras com sua voz e performances arrebatadoras. Ela vestia-se com trajes luxuosos, com vestidos de veludo e seda, que deixavam seu colo exposto, cabelos bem penteados em estilos sofisticados e se cobria com peles finas.
Sua presença no palco era magnética e muitos homens se apaixonaram por ela. Mas para Isabela, esses amores eram descartáveis. Ela os via como meras ferramentas para manter a sua imagem e status, sem nunca se importar com os seus sentimentos. Alessandro, um jovem ator que trabalhava no mesmo teatro, foi completamente seduzido por Isabela. Ela o tratava com desdém, pois ele era apenas um homem pobre, sem posses, mas sua devoção por ela era inegável. Ele a adorava como uma deusa, oferecendo-lhe o que tinha, o seu amor. No entanto, ele não conseguiu ganhar o coração dela, e a dor dessa rejeição foi tão profunda que, em um ato desesperado, ele se queimou no palco diante da plateia, incluindo a própria Isabela. Ele pegou o líquido inflamável utilizado para alimentar os lampiões e o despejou sobre si, ateando fogo em seu próprio corpo. Seu grito de dor e desespero ecoou pelo teatro e, no momento de sua morte, ele jurou que nunca deixaria Isabela em paz. O espírito de Alessandro, atormentado por essa morte trágica, ficou preso ao teatro e ao seu amor não correspondido. Sua alma, marcada pela dor e pela obsessão, buscava agora por PH, sua reencarnação, tentando encontrá-lo e trazê-lo de volta para o seu lado. Ele queria que PH o amasse, assim como o amava na vida passada, e a sua presença se tornou cada vez mais opressiva, aparecendo em seus sonhos e, por vezes, até mesmo fora deles, deixando PH com a sensação de estar sendo observado o tempo todo. O espírito de Alessandro, deformado e marcado pelas chamas de sua própria destruição, desejava o que não podia mais ter: o amor de Isabela. PH, angustiado e apavorado, procurou ajuda de Clara, sua terapeuta espiritual, que o guiou através de sessões e regressões para tentar entender e resolver essa ligação entre eles. Nas sessões, PH começou a reviver não só os momentos de Alessandro no teatro, mas também as razões profundas pelas quais ele estava sendo assombrado. Durante uma dessas regressões, PH viu-se novamente no Teatro de Veneza, onde assistiu à morte de Alessandro e sentiu a dor e a angústia do espírito que estava preso à sua própria obsessão e a ilusão de que Isabela ou PH poderia amá-lo. A terapeuta de PH, Clara, sugeriu que ele procurasse uma maneira de libertar o espírito de Alessandro, e para isso ele passou a frequentar sessões espíritas em um centro espírita, buscando uma conciliação. Ele aprendeu que Alessandro não poderia seguir em frente até que fosse capaz de perdoar a si mesmo e aceitar a natureza do seu próprio sofrimento e do amor não correspondido. Durante esses encontros,
PH foi orientado a perdoar a alma de Alessandro, não apenas pela vida passada, mas também pela dor que ele causou, e ao fazer isso, finalmente, a presença do espírito começou a desaparecer. A última vez que PH viu Alessandro foi em uma noite escura em sua casa, onde o espírito apareceu uma última vez, mas agora de forma diferente. Seu rosto, antes deformado e torturado, estava sereno, e seus olhos, que sempre haviam sido doces, agora estavam plenos de paz. O fantasma disse a PH com uma voz suave: agora estou livre, você também está. E com essas palavras ele desapareceu, finalmente libertado de sua obsessão. Mas antes de partir, PH, profundamente tocado e emocionado, olhou para o espírito de Alessandro e, com a voz embargada pela emoção, disse: eu te perdoo, Alessandro. Eu sei agora que você me procurou porque nunca conseguiu lidar com a dor que carregava. Eu também carrego algo pesado, algo que talvez eu tenha feito em outra vida e que busquei entender durante toda a minha jornada. Eu vim como homem desta vez, para tentar domar aquele lado de mim que sempre se utilizou da sensualidade para manipular e controlar os outros. Eu escolhi essa vida para aprender a não ser escravo desse desejo de dominar e de me aproveitar dos outros, e mais do que tudo, para finalmente me perdoar por tudo isso. O espírito de Alessandro, com um olhar cheio de compaixão, respondeu: você fez o que precisava fazer, PH. Eu também carrego minha culpa. Agora entendo que a minha obsessão por você nunca foi sobre você, mas sobre a dor de uma vida não vivida, de um amor não correspondido. E assim eu também te perdoo. Agora posso descansar. Em silêncio, ambos se olharam, as lágrimas escorrendo dos olhos de PH, e o fantasma, com um último suspiro de alívio, desapareceu. PH, sentindo-se livre e em paz, agradeceu silenciosamente por todo o aprendizado que aquele espírito lhe proporcionou. A presença opressiva foi embora e a paz finalmente voltou a reinar na vida de PH. O ar em sua casa ficou mais leve, as sombras se dissiparam e a sensação constante de estar sendo observado desapareceu. Ele se sentiu pela primeira vez em muitos meses completamente livre. A angústia que o havia consumido por tanto tempo agora era apenas uma lembrança distante. O espírito de Alessandro, que tanto o atormentou, parecia ter encontrado sua própria paz. Finalmente libertado de sua dor e rancor. Após aquele confronto final, PH continuou sua jornada espiritual com Clara, sentindo-se mais forte e mais consciente de seu próprio poder interior.
Ele entendeu que, embora o amor não correspondido de Alessandro fosse trágico, ele não precisava carregar aquele peso, pois o espírito de Alessandro finalmente foi libertado de sua dor e rancor. PH aprendeu a aceitar sua própria verdade sem deixar consumir-se pelas sombras do passado ou pelos fantasmas que o assombravam. Meses depois, PH começou a se reconectar com a música de maneira plena e apaixonada. Ele tocava com mais intensidade, com mais emoção, como se sua alma agora estivesse mais alinhada com o que o fazia feliz. Ele não mais sentia a pressão do espírito, e a cada acorde que ele tocava, parecia ser uma expressão do seu próprio renascimento. A música que antes vinha carregada de sofrimento, agora transbordava leveza e liberdade. A terapeuta Clara continuou sendo uma figura importante em sua vida, ajudando-o a integrar as lições que havia aprendido durante sua jornada espiritual. Com o tempo, PH compreendeu que ele não estava mais à mercê de forças externas ou de amores que não lhe pertenciam. Ele passou a viver sua vida com mais autonomia, encontrando serenidade na busca pelo autoconhecimento e pelo equilíbrio interno. O teatro que uma vez o havia conectado ao espírito atormentado de Alessandro também ficou para trás. Agora PH se sentia em paz com sua própria história, pronto para escrever novos capítulos de sua vida, sem medo de voltar a ser consumido pela obsessão de um fantasma. Embora o fantasma de Alessandro tivesse sido uma presença angustiante, ele não foi o responsável pelo destino de PH. O verdadeiro poder de transformação estava na capacidade de PH de encarar suas próprias sombras, confrontar suas angústias e, finalmente, aprender a se libertar delas. No fim, ele não só encontrou a paz consigo mesmo, mas também com o espírito de Alessandro, que agora finalmente descansava em paz, longe do sofrimento e da obsessão que o haviam aprisionado por tanto tempo. E assim, PH seguiu em frente. Mais uma história de Micaia. Aterrorizados, que linda história de vida! Eu, como acredito muito nesse tema, né, de espiritualidade, fiquei muito tocada. Não se trata aqui apenas de uma história de terror, de uma história sobrenatural, e sim de um aprendizado. Daqui vemos que ninguém é responsável pelo sofrimento, pela evolução ou pela involução de ninguém. Nós escolhemos o nosso próprio destino. Quando aprendemos a perdoar o outro e, o mais importante, a se perdoar, rompemos fronteiras e podemos seguir sem amarras, sem correntes, em busca da luz da evolução. Muito lindo! E vocês, gostaram? Deixem aí
suas opiniões nos comentários. Bom, depois dessa aula de superação e aprendizado, vamos descontrair um pouquinho. Trago aqui agora um relato da Loba Rose. Um relato que me fez rir muito, que eu até já contei aqui no canal. Mas eu tenho que contar de novo, pois, olha, se eu fosse vocês, via até o final, e aí vocês vão entender o porquê que eu ri tanto desse relato da nossa querida Loba Rose. Loba Rose e a bicha lambiosome das matas. Para quem acha que nas matas só existe bichos e lobisomens, vocês estão muito enganados. Olá, Alcateia! Expresso a minha humilde gratidão aqui por ter vocês como seguidores do canal e das minhas histórias. Falarei aqui nesse relato dos encontros inusitados que tive com uma criatura que por meses me atormentou nas matas, perturbando o meu descanso e invadindo o meu território. Se chama a bicha lambiosome. Quem acompanha meus relatos sabe que tenho alguns lugares estratégicos de descanso. O meu preferido é atrás de uma rocha de mais ou menos 1 metro de altura. Sou muito possessiva com o meu território. Fico muito irritada quando urinam nele ou quando ocupam a minha pedra. Mas essa criatura, lambiosome, me perturbou por meses e meses e eu nada pude fazer. Tudo começou quando, num belíssimo entardecer nesse local costumeiro em que descanso, ainda meio que cochilando, fui despertada por um odor diferente. Levantei a cabeça e procurei a direção. E vi por entre algumas árvores fininhas, a uns metros de mim, uma criatura que assombraria qualquer lobisomem. Ela era de cor negra, toda vestida de cor-de-rosa, sobrancelhas finas feito agulha, bunda seca, uma mini saia cor-de-rosa de uns 10 centímetros cobrindo umas pernas esqueléticas com 2 patacas de joelhos desproporcionais. Uma blusa rosa chiclete colada no corpo magérrimo, sem peito, sem nada. A boca era desproporcional, pintada com um rosa berrante. Rosto magro. Os cabelos eram crespos, amarrados de Maria Chiquinha. Tratava-se de uma travesti. Nunca tinha visto aquele personagem ali. Eu não tinha ideia do que ele fazia ali, plantado no meio do mato. Abaixei a cabeça, me escondi de novo e ficando ali, em alerta. Passaram-se cerca de 10 minutos. A travesti, já mostrando impaciência. Apareceu vindo de outra direção um senhor mais ou menos de 58, 60 anos, que eu conhecia de vista, pois eu o via num açude perto dessa mata com seus netos pescando. Eu imaginei que o tal senhor estava de passagem para outro lugar. E qual não foi minha surpresa quando eu vi que ele estava de encontro marcado com a travesti. Arregalei os olhos e, pasmem, me escondi de novo e esperei o casal terminar o encontro amoroso. Ouvi cada movimento e barulho emitido pelos dois. Quando finalmente terminaram,
O velho safado urinou no meu território. Além de terem tirado minha paz, foram urinar no meu território. Eu fiquei possessa, mas não me revelei. Recentemente eu tinha tomado uma bronca por ter infernizado uma comitiva de crentes. Eu estava um doce. Encontros amorosos aconteciam ali, não era algo novo para mim. Mas a novidade ali era outra. Eu voltei a dormir, fiz a minha ronda noturna e voltei para casa rindo do ocorrido e levando no bom humor, apesar de ter tido meu território marcado. Mas o meu pesadelo com essa lambiosome só tinha começado. Aquele foi só o primeiro encontro de meses de tormento. Foram inúmeros encontros com os mais variados tipos. Eu, por cautela, escolhi uma rocha mais distante desse ponto de encontro. Mas uma certa vez essa criatura chegou com um perfume doce em pleno verão, com um vestido justo, floral, e se sentou na minha antiga pedra. Eu, do meu novo ponto de descanso, vi aquilo e senti o meu sangue ferver. Mas a minha atenção foi desviada quando senti vibrações de pisadas e odores novos se aproximando. Ela ainda não tinha notado. Era um grupo de pessoas, de 3 meninos adolescentes entre 14 e 17 anos. Eu pensei comigo, ótimo, agora essa safada vai embora daqui. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu não acreditei nos meus olhos quando vi aquilo. Eu quase fui socorrê-la desta vez. Os meninos pegaram ela ali mesmo na minha pedra. Teve puxão de cabelo, tapa, gritos, e quando ela escancarou a boca, eu vi que lhe faltava um dente na frente. Se dobrava, se contorcia, gritava, que até parecia uma licantropa em ciclo de metamorfose. Ela saiu desse encontro toda ralada, pois ralaram os peitos e a cara dela na pedra. Uma alça do vestido despencada. O batom tinha se espalhado pela cara toda. Sujou minha pedra. Acabaram com ela. Ficou toda torta e escantebada. E quando terminaram, urinaram na minha pedra. Ela não cabia em si de contentamento. Não acreditei no que meus olhos viam. A lambiosome foi retorcida e espremida, ralada na minha pedra, jogada para todos os lados por aqueles adolescentes, feito uma boneca inflável. E ela ainda estava contente. Foram meses de perturbação. Eu estava sendo assombrada por essa lambiosome. Eu não tinha paz. Fiz o impossível para não fazer barraco ali e acabar com a farra. Todas as vezes que eu me preparava para interromper aqueles encontros amorosos, eu via na minha frente a minha mãe de santo dizendo com a mão na cintura: Rose, Rose, nem pense em se meter nisso. Deixa de ser enxerida, e me dando aquela bronca que eu tinha levado, sabe? Por culpa dos crentes. Eu gemia de frustração por ter que ser obediente. Mas a lazarenta não tinha escrúpulos.
Eram moleques, idosos, loucos e etc. Chegou um dia que finalmente ela tinha sumido. Eu tive algumas rondas na mata de paz em meses. Foram meses e meses escutando aquela algazarra que parecia que estavam matando a lambisome. Mas isso foi só uma pausa. Quando eu já estava tranquila e orgulhosa de mim mesma por ter passado por essa tormenta sem falar nenhum palavrão, sem infernizar essa assombração, já achando que eu ia ser canonizada, eis que a miserável volta. Eu estava dormindo tranquila e serenamente, sonhando, quando o perfume doce dela me bateu em cheio nas narinas. Despertei já pensando, que diacho estava acontecendo, né? Aí vi de longe ela, mais feia e mais esquelética que nunca, e usava uma peruca vermelha fogo de nylon, de boneca, com 2 lacinhos, um short curto colado ao corpo de bolinhas, desenhando aquela bunda ossuda, e um top. Eu voltei para de trás da minha pedra e me sentei suspirando desanimada. Eu poderia me afastar discretamente, mas devo confessar que, apesar das raivas que passei com a urina de macho e gritaria no meu território, eu me divertia com a situação. E como a curiosidade é feminina, eu não fujo à regra. Fiquei espionando mais esse encontro amoroso da lambisgoia, esperando que fosse pelo menos um boy bonitão, porque ela infelizmente não tinha bom gosto para homem. Mas nada no mundo me preparou para quem vinha ao encontro dela. Eu farejei o homem de longe, um cheiro forte de suor com cana de cachaça, misturado com cebola, fumo de corda e sujeira. Eu contei até 10 para ter coragem de olhar na cara do homem. Um homem imundo, com uma calça jeans larga, amarelada de sujeira, com 2 buracos enormes nos joelhos secos, com uma crosta de sujeira preta, uma camisa faltando botão, 2 rodas de suor manchando a camisa debaixo dos braços, um chapéu de palha todo aberto, um facão enorme pendurado na cintura, uma bota de borracha escura com o dedão do pé aparecendo, para piorar, com uma unha enorme, preta de sujeira por baixo, a boca murcha, com 2 cacos de dentes marrons na frente, que não servia nem para abrir garrafa, uma barba rala, toda falhada, os cabelos encebados com aquele brilho fosco de gordura com sujeira, a cara brilhando de suor, e ele cuspia uma cosma preta pelo chão. Eu, com as costas grudadas no paredão, atrás da minha rocha, espionando por uma fresta, cuspi enojada e olhei para os céus e falei: valha meu orixá, me dê autocontrole, porque eu não vou aguentar isso aqui. O homem fedia tanto e o fedor se misturava com o perfume forte e enjoativo da lambisome. Um calor danado. Eu já tinha visto ela com um doido, com um velho, com um gangue de meninos, mas aquilo ali era demais.
Aí fiquei naquele dilema de morder a língua e ficar calada e ser obediente, né? Ou ir desfazer aquela cena grotesca que eu estava vendo acontecer. Mas eu não aguentei. Dei adeus à minha canonização. Pedi perdão mentalmente à minha mãe de santo e gritei pelas frestas do paredão de pedra sem me mostrar a eles. Que bordel é esse aqui na minha mata? Aqui não é lugar para essas safadezas, não. Fiz isso achando que assim eu ia minimizar a minha culpa perante a minha mãe de santo. Então, só falei em vez de ir lá e fazer barraco como eu era acostumada. Continuei espionando por entre as pedras e a reação da safada foi escancarar aquela boca de jacaré desdentada e cobrir aquilo que ela chamava de seios, enquanto olhava para os lados procurando o intruso. Ele se levantou arisco, sem a camisa, com as calças arriadas e o facão ainda preso no cós da calça, se abaixando para levantar as calças e pegar o facão. Eu estava segura pela altura das pedras. Escalar até um ponto em que pudesse ser vista não seria fácil. Coloquei uma pata na boca, tentando sufocar uma gargalhada. Agora sim eu me sentia como a velha Rose. Ele remexia desconfiado algumas moitas com a ponta do facão, enquanto a bicha devoradora de homens tentava se recompor. A peruca meio torta e uma tanga fio dental que mais mostrava que escondia. Não aguentei. Gargalhei com vontade, alto mesmo, que fez eco nos paredões de pedra. Mas a gargalhada saiu muito rouca e o jagunço e a moça acabaram se assustando. Ele voltou rapidamente para onde estava a companheira, pegou o seu chapéu e saiu cortando o mato no peito, deixando a amante sozinha, histérica e seminua. Desviei as vistas daquela visão tenebrosa para evitar pesadelos e contive as risadas enquanto ela procurava freneticamente suas roupas e saía correndo seminua pela mata com a peruca torta. Nunca vi um diabo tão feio e esquisito na minha vida. Saltitava com as canelas secas e bunda ossuda, parecendo um cane baleado. Depois, a assombração sou eu, né? Depois disso, finalmente tive paz. A assombração sumiu daquelas matas e nunca mais vi aquela devoradora de homens. Passaram-se cerca de 2 semanas do ocorrido. Tudo estava em absoluta paz quando cheguei tarde da noite ao meu local de descanso e encontrei um presentinho depositado na pedreira. Farejei o local em volta e nada encontrei. Provavelmente era uma coisa deixada ali há um tempo, mas a curiosidade sempre fala mais alto. E fui olhar o que tinha depositado sobre a pedra. Era um presentinho bem singelo, um pedaço de fumo de rolo e uma garrafa de água ardente. Será que aquilo era para mim ou alguém tinha estado lá e esquecido? Eu não sabia o que pensar, não toquei em nada e segui o meu caminho. Passaram-se 1 mês e meio, mais ou menos, e encontrei de novo os mesmos objetos, mas dessa vez consegui farejar o odor bem fraco daquele homem fedido que tinha o facão.
Fiz uma careta de nojo e tratei de me afastar. Alguns dias depois disso, em uma conversa com o meu irmão, comentei sobre esse fumo e a aguardente deixados por 2 vezes no meu território. Meu irmão, ouvindo isso, teve uma crise de risos e me explicou que eram oferendas para caipora e que alguém com certeza estava achando que eu era uma. Já fui chamada de boizinho, de besta fera, de cão, de maldição, de aparição, de assombração, de lobisomem desbotado, de esconjurada, de cachorrona, mas de caipora? Eu amo ser simplesmente Rose. Aterrorizados! Esse relato aqui da Loba Rose me fez morrer de rir. E ela me contou uns detalhes em off, né, que ela não colocou no relato, que eu chorava de rir falando com ela, né, no Zap. Gente do céu, que situação, não? E aí, o que vocês acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Lembrando de sempre comentar com respeito. E é isso aí. Se você está aqui pela primeira vez, gostou do que viu, então se inscreva no canal. Vem para minha alcateia, você também vem. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem dar aquele like maroto, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal tocando o sininho. Assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E o melhor, voltem sempre, que eu estarei aqui, ó, esperando vocês com mais história, de arrepiar, de se assustar, de se emocionar e muitas das vezes de soltar gargalhadas também. E por que não? A vida não é só tristeza, não é, aterrorizados? E se você tem um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei muito honrada em narrar aqui para todos que por aqui passarem. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado a todos pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até uma próxima!